Olá, oi minha amiga, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindas no nosso querido Evangelho no Lar. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Sou eu, querida, eu sei. Tô vendo pela tua foto, que saudade. Que saudade, minha amiga. Que bom. Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo escutando? Ai, que bom, obrigada. Que bom, que bom. Todos bem? Tudo tranquilo? Aguardando mais um pouquinho. Olha, a Vilma também, que bom. Olá, olá. Elaine querida, Gustavo, bem-vindo. Eu também tenho saudades e tu também. Ai, um beijão para vocês, bem grande. Estou morrendo de saudade. Muita saudade também, minha amiga. Para todos vocês, beijão para Sabrina também, um abração para o Newton. Para você, um beijo imenso. Daqui a pouquinho, entrando às 8 horas, a gente inicia o nosso evangelho. Todos pegaram as suas aguinhas. Boa noite, Gerson. Boa noite, Davânia. Boa noite para vocês, família linda. Ó, eu tô com a minha aguinha aqui, ó. Pegaram uma aguinha para colocar à mesa. Pedindo, né, para a espiritualidade fluidificar as nossas águas. Saudade de vocês, muita saudade, gente. Eu já espero ansiosa as sextas-feiras para o nosso querido Evangelho, trazendo muita luz, muita alegria para os nossos lares, né? Conhecimento para a nossa alma, isso é muito bom. Faltando apenas um minutinho e meio, para a gente iniciar. Já vamos, né, desde já, mentalizando coisas boas, já pedindo, né, que a espiritualidade amiga adentre o nosso lar, trazendo muita luz, higienizando os nossos espaços, higienizando a todos nós também, com um passe maravilhoso que eles ministram em cada um de nós, né, enquanto estão conosco. Isso, coloquem a água. Isso mesmo. Isso é muito importante, né? A água tem um benefício para o nosso físico e para a nossa alma que não tem, a gente foge ao nosso alcance, né? Os princípios da água. Tanto que no plano espiritual, pelo que nós vimos no filme Nosso Lar, a gente viu que o alimento, inclusive, é água. Então, coloquemos a aguinha na mesa. Boa noite, Thelminha também. Muito bem, olha, no meu reloginho aqui, 8 horas. Vamos iniciando então o nosso querido Evangelho com a nossa leitura, né? Água pronta, isso aí. Hoje nós vamos ler o Fonte Viva, tá? Vamos abrir então, pedir a espiritualidade que traga a melhor mensagem, né? Que nós estejamos precisando ouvir nesse momento. Vamos lá? Muito bem. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o item 104, diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Está em Mateus capítulo 1, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Olha lá. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio.
Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Olha que lindo, que maravilha. Que mensagem maravilhosa, gente. Então, cada vez mais, estendamos o amor, alonguemos, como disse a mensagem, o nosso coração, para que todos os irmãos que conosco caminham, que estejam, possam também aprender, modificar-se, melhorar-se, elevar-se, reconhecendo o Pai e a humanidade inteira como irmãos que somos. Não é mesmo? Muito bem. Nesse momento, então, nós vamos fazer a abertura do nosso querido Evangelho no lar e para isso, então, eu os convido a serenar a mente, abrandar ainda mais o coração, silenciar a alma e fazer, então, a conexão com a espiritualidade amiga, bondosa, que vem até os nossos lares nesse momento, que é o do nosso Evangelho no lar, pedindo, então, a eles muito amparo, muita luz. Por isso que nesse momento nós agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre e guia, agradecemos aos queridos mentores do Centro Espírita Antônio de Pádua, a coordenação espiritual daquele centro, Antônio de Pádua, que está conosco nesse momento, nesse trabalho do Evangelho no Lar. E aí então nós agradecemos a oportunidade, pedimos a fluidificação da água que nós colocamos à mesa, agradecemos a higienização e a energização do nosso lar, do nosso próprio corpo físico e da nossa alma, do nosso espírito. E nós pedimos também pelos vizinhos, por todos aqueles que nesse momento estão em nossos pensamentos, em nossos corações, que essas boas energias possam fluir, chegar a todos aqueles necessitados. Mas agradecemos por estarem no nosso lar, abençoando, protegendo, iluminando todos os cantinhos do nosso querido lar doméstico e do nosso próprio lar espiritual, nossa casa íntima, para que nós possamos cada vez mais vibrarmos luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus queridos irmãos, iniciado então o nosso querido Evangelho no Lar. Lembrando que o Evangelho ele é muito interessante quando também existe a participação daqueles que estão conosco. Então nós vamos lendo e quem quiser participar em qualquer momento pode deixar ali a sua mensagem que a gente vai lendo, tá bom? E a gente vai então conversando, tá certo? Muito bem. Nós estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Meu Reino Não É Deste Mundo. E eu acho que nós fomos até uma parte do item 7, e até para lembrar esse item 7, que também fala sobre a questão do conhecimento sobre a vida futura.
e da extensão que tem esse conhecimento sobre a nossa vida, inclusive espiritual, tá? Nós vamos então começar pelo item 7, tá bom? Vamos lá. Item 7. O Espiritismo amplia o pensamento do homem ao abrir para ele novos horizontes. Mostra que esta vida é apenas um elo da corrente na grandiosa obra do Criador. O Espiritismo, que foi a terceira revelação, também luta contra a visão estreita e mesquinha, que faz com que o homem se concentre na vida presente como se fosse esse o único caminho para alcançar a eternidade. Então ele vem ratificando o que nos itens anteriores foi colocado no Evangelho, né? Que a visão sobre a vida futura abre os nossos horizontes, nosso conhecimento, o nosso saber viver com a visão de espírito que nós somos, certo? Mostra os laços que unem todas as existências de uma mesma pessoa e ensina que todas as criaturas de um mesmo mundo estão ligadas entre si. Mostra também que existe uma ligação entre os seres de todos os mundos habitados, fornecendo assim uma base a um sentido à fraternidade universal. Lembremos aqui que há muitas moradas na casa do meu Pai, não é isso mesmo? Vibrações diferentes, mundos felizes, mundos mais ainda primitivos, mundos como o nosso de expiação ainda, mundos de regeneração e assim por diante. Mundos celestiais, e todos somos irmãos e todos estamos ligados de certa maneira. Muito bem. Por outro lado, a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz com que todos os indivíduos sejam estranhos entre si. Pelo conhecimento de que a alma já existia antes de reencarnar e que já cometeu muitos erros e acertos em outras vidas, explica-se naturalmente o que parecia ser inexplicável, ou seja, o porquê das diferenças existentes entre os homens na Terra. É esse conjunto de conhecimentos que não podia ser compreendido pelos homens que viviam na época do Cristo. Foi por isso que ele reservou ao Espiritismo divulgar os ensinamentos mais tarde, quando a humanidade já estivesse preparada para recebê-los. O Cristo foi nos passando as informações possíveis. No entanto, sabia ele que naquele momento nós não teríamos condição de receber, absorver esse conhecimento na sua totalidade. Por isso que ele disse que mais tarde viria a terceira revelação, né, um consolador que fosse explicar tudo que até então ficasse meio turvado aos nossos olhos, incompreendido por nós. Não é mesmo? E agora nós estamos aqui com essa abençoada doutrina a nos esclarecer, a nos apresentar, né, essa vida espiritual, a nos consolar, a nos fazer entender por que, como diz aqui no último item, nós somos, parece que, estranhos muitas vezes uns aos outros. Pelo esquecimento da reencarnação, acabamos por esquecer, mas temos o conhecimento de que nós estamos todos unidos e somos muito próximos uns dos outros, com a vasta experiência encarnatória de vidas pretéritas. Muito bem. Podemos partir então para instruções dos espíritos? Uma realeza terrena, que eu até acredito que eu também tinha começado essa leitura no último evangelho, e nós vamos agora continuá-la, certo? Tudo bem. Algum comentário vocês podem ir botando ali, tá certo? Uma realeza terrena. Uma rainha da França. Havre, 1863. Item 8. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Ela faz uma pergunta. O meu reino não é deste mundo? Pelo orgulho me perdi na terra. Quem compreenderia a insignificância dos reinos da terra? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e como tal, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação eu senti quando, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu julgava serem insignificantes e que eu havia desprezado por não terem sangue nobre.
Foi então que compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que procuramos obter com tanta voracidade na terra. Para se conseguir um lugar no reino de Deus, é preciso ter desapego, humildade, praticar a caridade de forma cristã e ser bondoso para com todos. Aqui não nos perguntam quem fomos, que posição ocupamos, mas perguntam sobre o bem que fizemos aos outros e sobre as lágrimas que ajudamos a enxugar. Jesus, o Senhor, disse que o seu reino não é a terra, pois é preciso lutar para alcançar o céu, e pelas escadas do trono não nos aproximamos dele. São os caminhos difíceis da vida que nos conduzem ao seu reino. Sendo assim, procurem o caminho nas dificuldades do dia a dia e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Entretanto, aqui não há mais ilusões. Logo eles percebem que não se apoderaram de nada, e pior, que desprezaram os bens sólidos e duráveis, os únicos que seriam úteis no mundo espiritual, os únicos que lhes dariam um lugar melhor dentro da espiritualidade. Tenham piedade dos que não conseguem entrar no reino dos céus e os ajudem com suas preces, pois a prece aproxima o homem de Deus. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam. E essa foi a mensagem de uma rainha da França, em 1863, deixada como instrução dos Espíritos no item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que vocês acham dessa leitura? O que vocês puderam absorver? Há muito conhecimento aqui dentro. Há muito. Em cada frase colocada, em cada parágrafo, nós poderíamos aqui discorrer por muito tempo um bom diálogo. Ele vem resumir tudo que nós lemos nesse capítulo 2, ele vem na verdade, complementar. Ratifica e complementa com uma coisa ou outra, nos informando aqui da necessidade, da importância. Oi, Sonara, boa noite, amada, maravilhoso mesmo. Boa noite a Márcia também, a todos vocês. Esse item 8, ele vem justamente ratificar toda a leitura anterior do capítulo, sobre a importância do nosso despertar para a vida espiritual. De nós procurarmos não darmos à vida material a única importância, como se todo o esforço feito pelo material fosse nos dar o lugarzinho desejado no reino de Deus. Como se a nossa posição, o nosso desenvolvimento fosse aquilo que fosse simplesmente o material, o físico, o intelectual, fosse nos limitar um espaço lá. Mas não é assim que funciona. Um dos melhores depoimentos do Evangelho, eu concordo contigo perfeitamente, Gabriel. Conseguiu aqui resumir praticamente tudo. O que a gente tanto fala, tanto endossa no sentido de cuidar com o nosso olhar para o espiritual. Equilibrar. É preciso dar a importância devida ao físico, ao material, pois estamos reencarnados. No entanto, busquemos o espiritual, equilibremos o nosso espiritual, porque o que nós angariarmos, conseguirmos conquistar em termos de bem que fizermos, aprendizado que tivermos, a caridade realizada sem qualquer intenção, que a mão direita dê, a esquerda não veja, e assim, e vice-versa, que seja feito de coração, com a brandura da alma de irmão para irmão, fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você. É isso que vai justamente definir o nosso espaço depois no plano espiritual. E a condição que nós entramos nesse plano espiritual também. Porque de conformidade à nossa consciência, a leveza da nossa alma, sem qualquer resquício, o grande resquício de mágoa, de rancor, de ódio, sabe, de vivências aqui terrenas que tem ocasionado, é que vai também nos dar o teor do nosso entrar no plano espiritual. Aí da Vânia coloca, muda mesmo o ponto de vista para aquilo que diz respeito ao espírito. Bem isso, muito bem colocado.
Ele evidencia os laços de fraternidade que existem entre nós e os nossos amigos espirituais. Isso, Gabriel, quando ele fala aqui sobre a humanidade universal, ele transpassa, né? Transpassa o nosso planeta Terra. Nós estamos realmente ligados universalmente por um único Pai e com um único propósito, que é o crescimento, que é a evolução do espírito, que é a perfeição. Nunca igual a Deus, que esse é único, mas é a perfeição. É isso que o Pai espera. Lá não tem valor o que temos de bens materiais, somente o que fizemos de bem aos irmãos nossos. Isso, Thelma. Então, se muito conseguimos conquistar com o nosso trabalho, com o nosso intelecto, ótimo! Mas é justamente isso, é o que nós fizemos para o próximo, inclusive com os bens que nós conquistamos. Se nós conseguimos conquistar, temos mais condição de ajudar. Então, não é o que nós temos, mas o que fizemos com isso, o uso que demos a isso. Então, muda completamente a nossa visão do espírito, né? O que nós somos, por que estamos aqui, e para onde nós vamos, e como nós lá chegaremos, e como nós sairemos dessa encarnação, é que realmente isso nós precisamos ter uma cautela maior, ter um cuidado, um olhar delicado para isso. Dando a importância necessária. Lembremos-nos sempre que somos seres espirituais numa experiência física, encarnatória. Mas somos seres espirituais. E como tais somos, nós precisamos olhar para o nosso lado espiritual. Precisa haver esse equilíbrio. Muito bem? Tudo certo? Podemos iniciar o capítulo 3? Muito bem, bem-vindo Paulo Basso, bem-vindo também ao Paulo, sejam muito bem-vindos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, meus irmãos queridos. Que bom estarmos aqui juntos. E ainda, Vânia, a prática do bem é sempre o que mais pesa. Se sabemos e não colocamos ao serviço do próximo, fica perdido. Isso mesmo. A caridade que tu praticares será ela própria o teu advogado, lembra? Ela será o teu advogado. O que tiveres feito de bem aos teus irmãos, isso advogará a teu favor. Ou contra ti, né? Porque eu não faço mal. Muitas vezes, né, a gente pode pensar assim, não, eu não faço mal. Está no livro dos Espíritos, nessa pergunta. Eu não faço mal, eu evito a prática do mal. Mas também não faço tanto bem assim. Eu fico mais quieto na minha. Então, mas não tem problema, porque eu não faço mal, certo? Não é bem assim. Porque o bem que fosse possível fazer e não foi feito, está também sendo prejuízo para alguém. Porque é como o Pai, nos tem, certo? Pensemos juntos, nós somos todos irmãos, somos todos, o Pai nos tem porque somos filhos dele, nos tem como seus filhos, somos todos irmãos. O que fazemos em família? Buscamos auxiliar o nosso, não é mesmo? No nosso lar, não buscamos auxiliar os nossos? Mas nós somos uma família universal, nós não podemos estar apenas com a nossa visão aqui, no nosso mundo doméstico, no nosso lar. Tem que extrapolar. Jesus já falava, é muito fácil, né, a gente amar aquele que conosco convive, o nosso filho, nosso esposo, esposa, mãe, pai, aqueles do nosso parentesco. É muito fácil muitas vezes amarmos, às vezes não, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas amemos os nossos inimigos. E quando ele fala isso, ele extrapola, né? Não só para o nosso lar, certo? O nosso lar doméstico, que é onde podemos sim vir com grandes inimigos e daí as dificuldades dos nossos enlaços, mas amemos a todos os irmãos, a todos, aqueles a quem nós tivermos acesso para auxiliar, amemos, façamos o bem a esse próximo. Para fazer o bem é preciso pôr a vontade em ação. Para não fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Perfeito, Gerson, perfeito. Isso mesmo. Quando a gente toma para si a inércia, a apatia de dizer, não, será um pouco de egoísmo nosso, né? Será um pouco, N situações que a gente, apatia de ficar ali parado, o conforto,
a dificuldade de chegar, né, a muitas situações onde a gente simplesmente prefere não agir, deixar. Só que o fato de não agir, alguém está esperando por nós. Alguém espera a nossa ação. Nesse mundo, nessa teia que é o universo, e onde está tudo interligado, onde as reencarnações vêm, e não vêm com um determinismo, mas com um planejamento, há sempre alguém esperando pela nossa ação. Vocês entendem? Né? Eu entendo dessa forma, o Evangelho me diz dessa forma. Nós estamos todos interligados, somos responsáveis pelo mal que aconteça por não termos agido no bem. Isso mesmo, a nossa ação ela é esperada. Então, se nós não agimos no bem, nós de alguma forma estamos corroborando para que o mal aconteça. Porque haveria ali uma ação minha necessária. Então, se de alguma forma nós vemos e nós não agimos, nós somos também responsáveis por aquilo ali que deixou de ser feito e pelo mal que possa estar acontecendo. Então, que nós tenhamos isso muito bem esclarecido para que a gente possa ter um olhar mais cuidadoso. E, como bem lembrou o Gerson, que nós tenhamos a vontade de agir, de fazer. E que muitas vezes isso para a gente é dificultoso. Por N situações, mas é dificultoso. Mas isso também é aprendizado. Então, que a gente possa agir, que a gente possa olhar, enxergar e tomar essa iniciativa, né? De ser proativo, de realizar o bem a alguém. Se fosse para conosco, né? Nós gostaríamos que aquele irmão que enxerga o bem que poderia ser feito a nós, não realize, não faça, que ele fique, né, apático ou negligente para conosco? Ou nós realmente gostaríamos que ele pudesse agir em nosso favor, nos auxiliando, nos dando a mão, nos proporcionando um progresso, o início, né, de uma nova caminhada? A gente pode pensar assim e aí nós já teremos com certeza a resposta, certo? Partindo para o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Tudo certo? Podemos continuar? Vamos iniciar então essa leitura. Instruções dos Espíritos sobre mundos inferiores e mundos superiores, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Item 1. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, existem muitos mundos habitados, pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Está em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. E é isso que Jesus espera de todos nós. O crescimento e a evolução para que nós possamos estar bem ao lado dele, auxiliando, ajudando, que hoje já sejamos discípulos dele, tentando seguir, né, esse caminho para nosso crescimento, para nossa melhora e dos nossos irmãos também. Diferentes estados da alma no mundo espiritual, que é o item 2. Se tiverem alguns comentários que queiram, né, colocar, por favor, tá? Fiquem à vontade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os diversos mundos habitados que estão no espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias ao seu adiantamento. O espírito, quando está na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser infeliz ou infeliz. O lugar para onde ele irá dependerá do seu grau de adiantamento, do desapego em relação às coisas materiais, das sensações que experimenta, do aspecto das coisas, das percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. É como a gente sempre lembra, né? Nós só sairemos da nossa encarnação atual, quando desencarnarmos, com a nossa mochilinha espiritual. Né? Então, o que cabe nessa mochilinha espiritual? Cabe o que eu pude aprender nesta encarnação, com as minhas experiências,
O aprendizado intelectual que segue com o espírito, porque é o espírito que pensa, é ele que aprende. O cérebro é o mecanismo utilizado para que, né, tudo aconteça no físico desse ser encarnado. Vai, então, as experiências praticadas pelo bem, né? O mal realizado, o bem não realizado também, certo? As minhas convicções, as minhas crenças, os meus hábitos, ou seja, quando desencarnarmos, seremos exatamente iguais como somos hoje, como somos na hora do desencarne, né? Por isso dizemos que até o último minuto, né, encarnado, o ser pode se modificar. E é esse estado de espírito, de conhecimento, de crenças e tudo mais, que esse ser tem no último minuto da sua vida encarnado, que vai dar a condição dele no plano espiritual. É esse momento, é tudo que ele nesse momento pode estar levando, né, e não é nada material. Né? Os seus títulos, não vai adiantar o título que ele conquistou nas universidades, ou na empresa, ou na realeza, vai adiantar o que ele aprendeu com isso e o que ele pôde praticar enquanto, né, estudante, profissional, enquanto chefe, líder e assim por diante. O título não serve. O que vai realmente auxiliá-lo é o aprendizado que ele teve e a prática que ele realizou com esse conhecimento deste título, mas não o título em si. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que hoje o muito pequeno conhecimento que nós temos, ele poderá nos auxiliar, mas ele não é condição nenhuma de dizer que eu vou chegar no plano espiritual, num patamar X, porque eu já sou espírita, eu estou tentando viver uma prática espírita, porque eu já realizei tanta coisa assim, assim, assado. Não, não é isso. É o que eu faço com isso. Se eu tenho o meu orgulho muito elevado, a minha vaidade seja, né, elevada, nada disso vai me ajudar, ao contrário. Porque a vaidade e o orgulho nessa hora serão a minha derrocada. É dito que uma das classes, né, que mais incomoda no plano espiritual são os espíritas, quando desencarnam. Por quê? Porque já acham que estão num patamar, né, X, que já podem chegar ajudando, que já podem chegar, né, fazendo exposições, orientações, e se acham capazes, né, de todo esse auxílio. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se vocês viram o filme André Luiz, né, sabem muito bem da condição que chegou André Luiz no plano espiritual e todo o conhecimento que ele tinha do corpo físico como médico e da dificuldade que foi para o aprendizado do espírito. E é claro, hoje nós estamos numa condição como encarnados que quando desencarnamos, como nós não lembramos, né? Nós não lembramos da nossa última desencarnação, eu pelo menos não me lembro, né? A gente pode ser surpreendido. Então, o conhecimento, o desapego, o bem, a leveza do espírito, a meditação como conhecimento íntimo, como autoconhecimento, sabe? Autoanálise do seu ser é extremamente importante. Nós só conseguimos mudar o que nós conhecemos, o que nós vimos, o que nós camuflamos, o que nós fechamos, não temos acesso. E pode realmente nos fazer falta. Pessoal, são 8h31 aqui no meu reloginho. Passou muito rápido. Hoje realmente parece assim que o tempo voou. E nós vamos ter que fazer, né, o nosso encerramento, porque a espiritualidade que está conosco tem seus compromissos também. E a gente não pode atrasá-los, a gente tem esse compromisso com o horário. Mas dá muita vontade de ficar conversando, porque realmente o Evangelho no lar nos possibilita muito conhecimento, aprendizado, trocas, o que é maravilhoso, fora harmonia e proteção, né? Mas nós continuamos na próxima semana, no capítulo 3, iniciamos o capítulo 3 novamente, porque foi muito breve essa leitura, tá? E a gente com certeza vai aprender
muito com esse capítulo também. Está certo? Vamos finalizando então. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo aos Espíritos de luz que estão conosco, que vêm ao nosso lar nos trazer essa paz, limpar esse ambiente doméstico, limpar todo o nosso corpo físico, nosso perispírito, trazendo paz e serenidade para o nosso espírito, para a nossa alma nesse momento. Agradecidos que estamos, lembrando também nesse momento dos nossos entes queridos, né, de todos os nossos amigos, os nossos vizinhos, que essas energias trabalhadas nesse momento possam transpassar, né, todo esse ambiente físico, que são os nossos lares, nossas residências, e que possam então chegar a todos os lugares necessitados com o auxílio da espiritualidade de luz. Agradecemos a oportunidade e aqui já numa breve radiação, pedimos pelo nosso planeta Terra, para que seja, Senhor, higienizado, para que receba toda a luz necessária para a sua limpeza, para a sua energização, para que a espiritualidade de luz consiga chegar a todos os lares onde haja conflito, dor e sofrimento, que todos os irmãos possam sentir a presença do Cristo em seus corações, do Pai que tanto nos ama e é misericordioso, que a espiritualidade, os protetores consigam auxiliar seus tutelados, que eles possam intuir, orientar, alimentar a alma com muita fé, com muita força, para seguir em frente, então cada um de nós consiga seguir em frente a sua jornada, pedindo pelas equipes médicas, né, da Terra, que estão auxiliando nos hospitais, todos os irmãos que se encontram recebendo tratamento físico e também espiritual, que sejam amparados e atendidos, que todos aqueles que se encontram em casas de repouso, nas entidades prisionais, nos asilos, que se encontram nos orfanatos, nossos queridos irmãos, que sejam todos amparados, que a espiritualidade ampare, acolha, os abrace, que eles possam sentir o amor que vem do alto. Os nossos queridos irmãos que estão nas ruas, que possam receber o amparo da espiritualidade e que bons irmãos encarnados possam auxiliar também esses queridos irmãos, quizá com oportunidades, com palavras de conforto, com oração. Rogamos a Deus, a Jesus nosso Mestre, por todos os nossos queridos irmãozinhos frequentadores do Centro Espírita Antônio de Pádua, fisicamente falando, e também agora os irmãos no âmbito virtual, a todas as casas de oração do nosso querido Brasil, do nosso mundo. Nós agradecemos e nós pedimos a Deus, né, que os ampare a todos com muita luz, com muita paz em seus corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentações, livrai-nos de todos os males, Pai. Agradecemos a Jesus e aos nossos protetores pelas águas fluidificadas. E pedimos também muita lucidez, muita luz e muito amparo às decisões de todos os nossos governantes, que possam olhar para todos com muita fraternidade no coração, com muito amor, com muita lucidez. E que assim seja, irmãos, que tenhamos uma ótima semana e que possamos, na próxima sexta-feira, estarmos novamente reunidos no nosso momento do Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua, o que é maravilhoso, o que é muito bom. Um momento assim de muita luz nos nossos corações. Uma ótima noite para vocês, um excelente final de semana. Continue se cuidando, por favor. Aida Vânia, obrigada, querida, pelos momentos de reflexões tão importantes. Boa semana a todos, gratidão a todos vocês. Muito obrigada mesmo, meus irmãos queridos. Um beijo no coração de vocês, em todos os seus familiares, tá? Muita oração, porque realmente a oração é o melhor caminho, gente, para nós estarmos em paz, viu? Para nós estarmos em luz. Ai, assim seja. Oh, minha amiga querida, que saudade. Todas vocês, muita saudade, viu? Um beijo para vocês bem grande, tudo de bom. Obrigada também, Paulo e família, gratidão. Trícia, muito obrigada também
a Thelma, todas vocês, muito obrigada, gratidão também, querida. Para o Nito também um beijo, um abraço bem grande, para Sabrina, para ti, olha, um abraço bem gostoso, com muita saudade. Assim seja, é verdade, assim seja, meus irmãos. E aproveitem, viu, as palestras do Centro Espírita Antônio de Pádua, que no Instagram, no YouTube, tem lá todas as palestras, os vídeos, tem também o passe virtual, né, onde vocês podem estar se conectando à espiritualidade maior, fazendo um momento de 5 minutos de reflexão, tá, absorvendo essa paz que o universo sempre nos encaminha. Cláudio também, beijo para vocês bem grande, para toda a família. Tudo de bom, pessoal. E até sexta-feira que vem, tá bom? E avisem, informem amigos, passem o link para o pessoal. Quanto mais nós espalharmos essa luz, com certeza, muitos outros lares estarão em paz, em serenidade, trazendo conhecimento para dentro do lar, né? Nós que temos a juventude espírita, nós que temos, né, a área infanto-juvenil com o Evangelho, é muito importante que desde sempre inicie, né, um trabalho com as crianças. Me preocupo muito com as crianças. Oh, minha amada, obrigada, Sandra. Você que é muito carinhosa, muito querida. Todos vocês, muito obrigada pelas boas vibrações, pela irradiação que vocês emanam nesse momento. Por isso que o Evangelho fica tão maravilhoso. Cada um de vocês é luz, é ponto de luz, gente. Né? Então, irradiem muita luz por onde quer que vocês passem, tá bom? Que bom! Ah, gratidão, Sandra. Com certeza todos nós fizemos muito bem a todos nós, porque essa irradiação ela emana, sabe? Ela emana, inclusive, fora das paredes físicas. Vocês não têm noção do quanto isso abrange, gente, do benefício que é o Evangelho no lar. É uma das ferramentas com a oração assim que não tenho palavras, né, para agradecer a divindade que nos permite esse acesso, a conexão ao alto por meio da oração e do Evangelho no lar, né? E o benefício que traz a todos. E quantos mais de nós melhorando, estamos equilibrados, bem, o nosso planeta regenera junto, o nosso planeta cresce junto. Isso é que é o legal, não é mesmo? É a grande teia universal, é a fraternidade, tá bom? Olha, um beijo para vocês, muita paz, muita luz. Próxima sexta-feira, às 20 horas, iniciamos novamente o nosso querido Evangelho no Lar, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Está bem? Tudo de bom para vocês, pessoal. Um ótimo final de semana e continuem se cuidando, viu? Até mais. Ah, e bom feriado já de segunda-feira. Segunda-feira tem palestra no Centro Espírita Antônio de Pádua. No nosso Instagram é possível vocês estarem presentes, tá bom? Um beijo. Tudo virtual ainda, né, pessoal? Tudo virtual. Até mais. Tchau, tchau. Uma boa noite, tá, pessoal? Eu tenho uma pena de sair. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus, tá, pessoal? Tchau, tchau.